Olá pessoal, muito bem-vindos. Estamos aqui no 5º episódio do Ricardo Reis Podcast, com uma presença ilustre de um mentorado meu, André Marquezini. Bem-vindo, André. Muito obrigado pela oportunidade, né? A gente poder conversar um pouco, bater um papo bem sincero e tranquilo aqui. Muito obrigado. Bom. Já aproveita para se inscrever no canal, já deixar seu like. Hoje nós vamos entrar nessa história maravilhosa da vida do André. Ele vai contar um pouco do testemunho dele, da carreira dele e dos atuais negócios que ele está à frente. Quero começar, irmão, fazendo uma oração para a gente entrar aqui nesse clima tranquilo. Pai, nós queremos entregar, Senhor, esse encontro ao Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça morada aqui, nos instrua, nos dê sabedoria, discernimento do alto, Pai, para que possamos fluir aqui, edificar vidas, Pai, para o Teu reino. É o que eu oro já agradecendo, Pai, pela oportunidade, pela vida do André, pela família dele, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, irmão. Começa a contar um pouco essa história maravilhosa aí da sua vida. Bom, eu sou o André, hoje eu tô com 42 anos, eu nasci no bairro Planalto, né? Fui criado no bairro Planalto, tenho um irmão, 2 irmãs, minha mãe, meu pai já falecido, mas sempre moramos ali. Legal. E eu me lembro assim, se a gente for começar a contar um pouco, né, sobre a minha vida, né, como é que foi que tudo aconteceu para eu estar hoje aqui onde eu estou. Eu sempre fui um menino muito curioso, sempre fui um cara uma criança muito curiosa. Todas são, mas a minha curiosidade, ela era, eu imagino que ela era um pouco mais diferente, assim. Então eu passei a minha infância foi muito boa, muito tranquila, numa casa muito, muito boa no bairro Planalto. E ali vivi uma época maravilhosa. O tempo foi passando e eu tive oportunidades, né? Eu lembro que meu pai era uma pessoa que ele tinha uma forma de fazer com que a gente entendesse certas responsabilidades mais cedo na vida. Eu lembro até de um caso assim, a minha irmã mais velha, uma determinado momento da vida, o meu pai deu para ela uma mala lotada de bala, porque como eram muitas crianças dentro da casa da minha mãe, eu lembro dele ter dado uma mala lotada de bala e chicletes para ela vender para essas crianças, para ela poder ter o dinheiro dela, sabe? Assim, ela era novinha mesmo, entendeu? Aí eu lembro dessa situação. Então, já ensinando empreendedorismo para as crianças. Para criança, Agora eu tô com uma curiosidade da sua infância já. Pois é. Posso te perguntar? Me fala um pouco, você já tinha o hábito, às vezes, de desmontar e montar brinquedos ou construir algo? Porque é um dos seus dons. A minha mãe era assim, ela entregava um brinquedo, era eu e meu irmão, aí entregava um carrinho, um pra mim e um pra ele, tá? Um carrinho pra mim e um pra ele. Dava 5 minutos, o meu já tava sem roda, desmontado, e o do meu irmão, até hoje ele deve ter os carrinhos lá guardados. Aliás, o meu irmão tem ainda uns brinquedos guardados de quando ele era criancinha, ele guardou. Eu sempre fui um cara que eu desmontava tudo. Aí, assim, quando um rádio estragava em casa, eu queria desmontar esse rádio. Eu queria ver o que tinha lá dentro, eu queria ver como que funcionava. Isso, entendeu? Olha que interessante. É muito legal. Então, daqui a pouco, vocês vão conhecer o final dessa história. O quão importante foi isso. Na infância, ele já tinha demonstrado alguns dons que ele já hoje usa como invenção. Ele é um inventor. Uma das experiências que ele tem, ele é um inventor. Então, olha só, já puxou histórico de infância. Interessante. E eu quero reforçar aqui também, mandar um abraço para a turma do Planalto, Vila Clóris, porque eu também nasci e fui criado lá. Então, nós éramos vizinhos. Eu tô com 40 hoje, tá com 42. Não, o Planalto foi muito, muito importante, muito interessante, assim. Eu sempre gostei muito do bairro ali, vivi até os meus, acho que uns 20 e tantos anos, não sei exatamente, mas foi muito interessante. Mas então, assim, esse início de conversa até trouxe essa lembrança que foi muito interessante, que hoje nós estamos aqui para falar não só de negócio, mas de família e tudo mais. Então eu acabei lembrando desse fato e acredito sim que tudo isso tenha sido uma força para transformar até o que eu me transformei, né? Exatamente. Foi uma força dessa transformação. Então a minha curiosidade ali, como quando criança, né, de desmontar, de querer entender, de querer fazer, de querer fazer coisas diferentes, até a própria arte, né? Que até hoje, até nos dias de hoje, a arte, ela me acompanha. Eu tenho como hobby fazer arte. Legal. Então eu faço diversas coisas baseado nisso, né? Na criatividade, deixar as coisas, né, fluírem. E eu gosto muito disso.
E eu lembro assim que tudo que nessa área de querer conquistar, de querer ter alguma coisa, tudo isso começou lá atrás. Eu lembro assim que o meu pai, a gente queria ter um dinheiro e meu pai falava, não vou te dar dinheiro, você tem que lavar o carro. Se você lavar o carro eu te dou, sei lá, R$10, vamos falar assim. Aí a gente tinha que lavar, era uma caminhonete branca, aí tinha que lavar a caminhonete para poder ganhar um trocado ali, entendeu? Legal. Que era para poder ter o dinheiro para fazer alguma coisa. Era muito jovem, muito pequeno, né? Assim, não, sei lá, 13, 14, 15 anos. Quero puxar de novo aqui, interessante, olha, esse histórico que o André acabou de citar, muitas pessoas que vão assistir esse podcast, eles já viveram isso, já passaram por isso por algum momento. Então, a importância de você selecionar bem os conteúdos que você assiste, porque às vezes vai ter um conteúdo como esse, que vai te remeter memória a uma lembrança afetiva familiar. Tá muito bom, continua aí, irmão. É muito legal. E aí, eu me lembro que, em um determinado momento, assim, eu precisava de mais. Eu queria ter mais, né? E meu irmão também. Então a gente ali eu com 15, meu irmão com 17, e a gente querendo ter dinheiro, querendo fazer as coisas, e o meu pai chegou um dia pra gente e falou, olha aqui, levou uma barra de sassami, levou uma manta de bacon e fatiou aquele bacon e mostrou pra gente como que era fazer o tal do medalhão de frango. Ensinou pra gente a fazer e ninguém fazia o medalhão de frango em Belo Horizonte. Ninguém. E a gente começou a fazer. E eu e meu irmão, nós fomos fazendo e começamos a vender para diversos lugares. E meu pai tinha um comércio, ele tinha muita amizade no Barro Preto. E ele conhecia ali na região do Barro Preto os restaurantes. E ele começou a vender o medalhão de frango que nós fazíamos para esses restaurantes. Sucesso total. Aí aquilo começou a tomar um corpo, a criar, a ficar interessante. E nós começamos a ter o nosso negócio ali, com aquela idade. Legal. E só hoje é que a gente tem a capacidade de entender, cara, nós já empreendemos ali, a gente já estava empreendendo ali, com 14, 15, 16 anos de idade, nós tínhamos o nosso negócio, sabe? Então eu quero parar mais uma vez aqui, olha que interessante, tem um planejamento de Deus nas nossas vidas que nós não temos nem noção. Já falamos algo de criança, agora de adolescente, e que hoje você colhe frutos daquilo que você viveu. E hoje, quando a gente chegar lá no final, as pessoas vão entender que você está vivendo realmente o que você ama e o seu propósito. E eu lembro desses casos, desse caso, por exemplo, particularmente aí do medalhão. E o medalhão, ele virou várias coisas. Ele virou ali medalhão não só de frango, virou medalhão de lombo, virou de filé mignon, virou coxinha desossada recheada. E começou a atender Belo Horizonte inteiro. Tomou um corpo muito grande, só que chegou um determinado momento, o meu irmão nós quisemos, na verdade, acabar com aquilo, tá? Porque eu queria ter novas experiências, fazer outras coisas, entender o mercado de outras formas. Meu irmão foi para São Paulo, foi trabalhar em São Paulo numa empresa, logo assim que ele coincidiu ali com a faculdade, acho que ele terminou a faculdade e foi embora, parou um pouco de fazer o medalhão, eu também parei completamente e fui trabalhar em shopping, para você ter uma ideia. Mas nessa época você entrou na faculdade? Já tinha entrado? Eu entrei, não, eu entrei um pouco depois. Depois? Pouco você trabalhou depois. em qual área no shopping? Eu trabalhei, no shopping foi interessante, que foi o seguinte, no shopping eu queria trabalhar de qualquer forma, eu queria pegar ônibus, eu queria ir para algum lugar, eu queria ter um acesso, né, a alguma empresa, fazer uma coisa diferente. Aí teve uma oportunidade de final de ano que uma pessoa falou para mim, falou, André, tem uma vaga lá, mas é uma vaga de captador de cartão. E eu falei, eu quero, né? Eu novo ali, com, sei lá, 18 anos, falei, eu quero e não tô trabalhando, eu tô doido para trabalhar, e aí, quem sabe eu não entro para uma outra vaga. Aí eu lembro que tinha, o Wallace era o gestor lá, e ele foi e falou, a cada 100 cartões, você recebe, por exemplo, 100 cartões, R$300. Eu fiz 407 cartões. Em 30 dias. Foi final de ano mesmo, sabe? E eu fiz isso por quê? Porque eu cheguei para ele e falei, você tem aí alguma coisa para poder eu entregar de brinde? E tinha tido o Rock in Rio.
E o Rock in Rio, essa loja estava lotada de produtos que eram brindes do Rock in Rio. E eu fui e falei, eu posso pegar como brinde? Era de tudo, era boné, mochila, geleinha, geleca, né? Aquelas coisas, tudo do Rock in Rio. Ele falou, pode pegar. Eu juntei a mochila e fui pro centro da cidade. Olha no só. centro da cidade eu fiz, nesse período de 30 dias aproximadamente, 407 cartões. Muito bom. E ali, terminou o período, no outro dia eles falaram, ó, tem uma vaga no crédito e cobrança. Quer ir? Falei, quero agora. E aí eu fui trabalhar nessa área de crédito e cobrança. E fiquei ali um período de 1 ano apenas. Eu não me adaptei. E aí assim, Ricardo, até te falo, acho que cada pessoa vai se adaptar a um determinado tipo de trabalho. Tem gente que ama um local fechado. Eu não consigo trabalhar em um local fechado. Eu não nasci para isso. E eu identifiquei isso nesse primeiro emprego em local fechado. Ali eu estava dentro de um ambiente, de uma loja, onde eu entrava, estava de dia, com o sol escancarado. Quando eu ia sair, não estava só de noite, estava caindo o mundo de chuva. Então a gente não tem noção da vida quando a gente está lá dentro, tá? Dentro de uma loja de shopping. Então assim, para mim não foi interessante. Foi interessante o aprendizado, foi interessante o que eu passei lá dentro, as amizades que eu deixei, etc e tal. O trabalho que eu aprendi, claro, mas o local de trabalho não é o que me agrada. E com essas duas experiências profissionais, você chegou a um ponto agora de definir talvez a sua graduação, sua formação. Aí quando eu chegou saí, nesse ponto. Sim, aí na hora que eu saí, eu falei, eu preciso começar uma faculdade. Na hora que eu acho que possivelmente até eu lá dentro já, né, tinha iniciado alguma coisa, não sei exatamente, mas aí eu fui fazer eu sempre gostei muito de meio ambiente, tá? Sempre fui um cara muito ligado à área ambiental. Sempre fui um cara que foi muito pra roça, cachoeira, trilha, sempre. E chegou um momento, eu falei, eu vou fazer um curso. E o primeiro curso que eu fiz foi Tecnologia Ambiental e Economia. É uma coisa totalmente, assim, diferente, mas tinha esse curso. E eu fiz Tecnologia Ambiental e Economia. Foi um curso de 2 anos, um curso técnico. Fiz esse curso e que me abriu as portas para trabalhar na área ambiental. Na área ambiental eu trabalhei em algumas empresas, aí eu fazia estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, e eu achava lindo, eu gostava demais. Por quê? Porque ali eu estava em contato direto com o público externo. Perfeito. Eu fiz trabalhos em pousadas, até na região de Angra dos Reis, em alguns hotéis lá na região, eu fiz estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto e tal. Então foi muito legal. Depois desse técnico, você entrou em uma graduação? Aí eu saí dali, aí eu saí com essa base e uma pessoa me chamou, me chamou para poder entrar para a indústria farmacêutica. E eu lembro que essa pessoa falou assim, André, você não gostaria, eu vejo você conversando com todo mundo, muito proativo e tal, você não gostaria de fazer propaganda médica, não? E eu respondi para ele assim, falei, propaganda? Você tá doido? Eu não quero aparecer na televisão, não. Aí ele falou, não, André, propaganda médica, não tem nada a ver com televisão, é propaganda porta a porta, dentro do consultório. Você não conhece, não? Eu falei, nunca vi. Ele falou assim, você nunca estava num consultório e chegou alguém com uma maletinha? E eu falei a coisa mais incrível pra ele. Eu falei, eu nunca fui no médico. Nunca. Nunca tive doente pra ir no médico. Nunca fui. Que isso? Meu pai era médico. E aí, a gente não ia no médico, porque já tinha um médico ali dentro, entendeu? Então eu nunca ia, nunca tinha ido, não sabia o que era. E aí ele falou ali naquele momento dos ganhos. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Isso é legal. E aí eu saí, e era uma entrevista em São Paulo. Eu estava nesse momento numa empresa aqui, uma empresa, era um call center que eu estava ali, tinha acabado de entrar, mas aí eu fui e falei, olha, eu preciso ir para São Paulo. Aí eles falaram, não, a gente não, você entrou agora, não tem como a gente liberar para ir para São Paulo, que eu não estava contando que era para uma entrevista de emprego. Eu fui e falei, então pode dar baixa aí na minha carteira, não tem problema não. E eu saí, fui para São Paulo, fui lá em Valinhos eu fiz essa entrevista nessa empresa. Foi a primeira empresa da indústria farmacêutica que eu entrei, só que tinha um porém, você tinha que ter formação. Tinha que ser formado, tinha que ter um superior, né? Um curso superior. Em qualquer área. Qualquer área. E eu não tinha, eu tinha técnico, né? E aí eu falei, não, pode deixar que eu entro para a faculdade. E ali eu entrei para uma faculdade de administração
administração e processos gerenciais. Ah, muito bom. E ali Abrangente, macro, pega qualquer área, qualquer mercado. Aí eu comecei. Dá a base necessária. E ali eu comecei. Então eu fui estudando, ao mesmo tempo trabalhando nessa empresa. É uma empresa da indústria farmacêutica e depois dela vieram outras 8 empresas, outras 7 empresas. Foram 8 no total durante o período de 18 anos em que eu fiquei na indústria farmacêutica. 18 anos? 18 anos na indústria farmacêutica, visitando médicos, visitando hospitais, entendendo o porquê das coisas em relação a tipos de medicamento específicos para doenças. Então eu trabalhei na cardiologia, ginecologia, geriatria, pediatria. Eu trabalhei em todas as áreas, tá? Com todos os especialistas ali. Mais uma vez se confirma. Olha que interessante. Mais uma vez se confirmando o propósito atual do principal negócio dele. Exato. Sendo treinado, forjado para esse momento. Para atender uma demanda que ninguém viu. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. E aí? E daí? 18 anos? 18 anos. Qual E trabalhei. foi o próximo passo? Olha, trabalhei em empresas sensacionais, tá? E esse final de 18 anos, nós estamos chegando em qual ano especificamente? 2018, 20? 2020. 2020? 2020. A pandemia foi 19 e 20. A pandemia, eu vou falar que foi 20. Foi 20, né? E aí, você tava lá na pandemia? Tava na indústria. Ah, é? Tava, é recente. Tava na indústria. Eu tava na indústria, foram 18 anos, é muito tempo, né? Então, assim, tempo. eu fiquei ali e passei por diversas empresas muito grandes, empresas menores, todas me deram muita carga, vamos dizer assim, muita sabedoria. Por quê? Porque você entra numa empresa que é pequena, que é menor, né? Porque não existe empresa pequena na indústria farmacêutica. A gente tem que pensar isso. Existe a gigantesca e a menor. Tá bom. Mas pequena não existe. Então, assim, tive gestores de diversas formas e fui aprendendo com um a um. E eu tive um momento ali, Ricardo, que é o seguinte: eu comecei a perceber que eu não me enquadrava. Ah, mas você ficou 18 anos e agora que você vai perceber, depois de 18 anos, eu percebi que eu não me enquadrava, que eu não me encaixava dentro do estereótipo do representante farmacêutico que vive dentro de uma caixa. Que ele utiliza os benefícios que a indústria farmacêutica disponibiliza para fazer de muleta, por exemplo, para não sair dali, não alcançar novas... Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que saíram da indústria farmacêutica e que dizem, e que ficaram desesperados e falaram: eu não sei fazer mais nada. Cara, você sabe. Você sabe. Olha só. E eu já vi pessoas falando isso, falando: André, eu tô desesperado porque eu tô com idade X e ninguém me chama mais, porque empresa X, as empresas agora só chamam mais novas, a empresa não sei o que, então começa a colocar empecilhos ali. E eu penso, cara, é porque todo mundo é condicionado a pensar igual dentro dessa indústria farmacêutica. Então, foi uma grande escola, maravilhosa, só que eu não me enquadrava ali. E como que eu percebi isso? Eu percebi a partir do momento que os meus amigos, os meus conhecidos que estavam ali comigo desde o início, há 18 anos, começaram a se tornar gestor e eu não. O outro era gerente regional e eu não. Gerente, todo mundo subindo de cargo e eu paralisado. Eu só mudava de empresa, mas eu não mudava de cargo. Era no máximo trainee, sênior, master. Aí gente, tem alguma coisa errada. E eu tenho muita liberdade com algumas pessoas que considero, até umas pessoas, tem o Vladimir, que se um dia ele assistir, vou achar sensacional, que o apelido dele é Conde. Eu falo com ele, uma vez eu conversando, cara, por que você acha que as pessoas não por que eu não evoluo? O que acontece? Ele e mais algumas pessoas, eu fiz essa pergunta. Isso. E eu tive a seguinte resposta. Qual foi o feedback? André, você é um cara que você não tem condições de te padronizar. A indústria farmacêutica, ela é padrão. Ou você vai vestir a roupa e vai fazer o que eles querem, da forma que eles querem,
ou você tá fora. E você não consegue, você é muito questionador, você questiona os processos. Ninguém quer, na indústria farmacêutica, ninguém quer ser questionado pelos processos. E aí eu falei, cara, olha o que eu tô ouvindo. E eu ouvi isso de formas diferentes de 5 pessoas. Uhum. Eu falei, gente do céu, então, nesse momento, vamos fazer isso aqui um processo de despedida. E essa despedida aconteceu de uma maneira muito legal. Eu estava representando a última empresa, é uma empresa suíça, é uma empresa com produtos antroposóficos, sabe? Então é tudo vegano, natural, bem interessante. E houve uma grande oportunidade ali dentro de eu fazer um processo. Ela queria ela é a empresa mais sustentável do planeta. Desse ramo da indústria farmacêutica. Legal. E ela queria se tornar sustentável no Brasil também. Eu vendo aquela oportunidade, eu falei, eu vou fazer uma MBA em sustentabilidade. Fiz uma MBA em sustentabilidade. Muito bom. Parabéns. Cheguei para eles e falei aqui, ó, eu tenho a minha MBA, entreguei o documento, falei, eu quero participar, posso? Pode, vamos lá. Aí participei de uma reunião, 2 reuniões, as coisas foram acontecendo e tal, de repente a empresa se tornou sustentável, eu tive essa participação. Parabéns, legal. Mas aí passou um tempinho, aí chegou pandemia e ficou uma confusão, né? Essa pandemia, a gente trabalhava remotamente e ali, para não ficar em casa, eu até cogitei, né? Falei para a empresa para a gente passar a visitar profissionais da saúde, não só médicos, né? Como fisioterapeutas, como nutricionistas, e foi aceito, e aquilo foi implementado, e aí nós tivemos como trabalhar à distância e tal. Mas passado esse período, mandaram embora diversas pessoas e eu estava no meio dessas pessoas. E foi uma grande decepção. Mas você sabe quando você tem uma decepção que se você realmente parar e pensar, falar, papai do céu, o que aconteceu? Por quê? Me explica, mostra para mim um caminho. Perfeito. Esse caminho, ele é mostrado para você depois. Você vai ter essa oportunidade. Eu acredito muito nessa conexão, tá? E assim, para poder fazer um link, voltando um pouquinho, tá? Durante esse período, eu sempre fui um cara muito curioso, igual eu falei no início. Eu tive a oportunidade de observar em consultórios pessoas com baixa mobilidade. Eu tive a oportunidade, e até hoje a minha avó tá viva, tá com 98, vai fazer 99 agora, dia 1º do mês que vem agora. Glória a Deus. Observar a dificuldade para agachar. A dificuldade da minha mãe, que tem artrite reumatoide, para segurar as coisas, para agachar. E aí eu em consultório, observando, e eu fui, e um dia eu já tive que operar de apendicite, dificuldade para agachar também. E eu comecei a observar que existiam, que essa dificuldade, ela existe demais. E o mundo, ele é feito para quem é saudável. Olha só. O mundo, ele é feito para mim, para você, para as pessoas saudáveis, para quem estiver assistindo. O mundo é feito para você saudável. Se você perder a sua saúde, você vai ver que o mundo não foi feito para você. Esse é o grande problema e é a grande chave para quem hoje pensa no próximo. Porque se você faz algo para ajudar, você tem o retorno. Você tem. E aí eu comecei a observar que tinha ali um mercado, que tinha algo, né, a ser feito. E eu inventei um produto. Aí despertou o lado empreendedor. Aí despertou o lado empreendedor. Aí virou a chave. E eu falei, cara, vou arriscar, chegou meu momento. Tem alguma coisa a ser feito para pessoas aqui. Tem uma forma disso aqui acontecer. E aí eu fui e conversando com algumas pessoas aqui, ali, tentando ver. Sabe assim, quando você já tem algo na sua cabeça, porém aquilo está despertando e você ainda quer entender de uma coisa e outra. Isso, olha só que interessante, né? Isso é uma pesquisa de mercado na qual você começou a analisar
com familiares, com amigos e pesquisar no mercado em si, para desenvolver o que você vai começar a falar. Então, é um trabalho normal. O empreendedor, ele começa com isso. Ele vê uma demanda, ele vê uma dor, ele vê que ninguém está tratando bem esse segmento, esse mercado, que foi o que você acabou de falar. E aí você começa, poxa, ter uma oportunidade não somente financeira, mas com propósito também. E até porque quando eu entrava dentro de hospitais, eu trabalhando em hospitais, João 23, Felício Roxo, qualquer um, sempre vai ter uma ala cheia de pessoas, cheinho de pessoas, cara, cheio de problemas. E ali você fala, pô, essa pessoa... E eu sempre fui assim, sabe? Uma pessoa, um cadeirante, eu olhava, eu olho e falo assim, cara, o que essa pessoa... Como que deve ser o dia a dia dessa pessoa? Como é que essa pessoa faz pra tomar banho? Pô, como é que essa... Eu penso, cara, eu acho estranho isso, mas vem na cabeça, sabe? Uma pessoa que não tem deficiência, só é alta pra caramba, eu penso a mesma coisa, eu falo, cara, como é que essa pessoa entra pra tomar um banho? Uma pessoa, sei lá, 2,15 m, né, que é incomum. Mas um chuveiro tem 2. Como é que essa pessoa toma banho? Sabe, assim, é difícil. Então, dependendo do que a pessoa tem, eu consigo, eu fico ali pensando, falei, gente, qual que é a dificuldade que essa pessoa tem? E aí eu entendi que as pessoas... André, olha que interessante, André. Essa é a sua essência, é algo que está dentro de você, que Deus colocou e foi te despertando e te mostrando de pouco a pouco. Olha que situação, você começar a olhar e pensar sobre isso. Por quê, né? Por quê, né? Totalmente ligado ao que nós vamos falar daqui a pouco. E isso sempre também me causou indignação, dependendo do que eu estava vendo, né? E eu não tenho mãos para ajudar dessa maneira as pessoas, né? Assim, vamos dizer. Mas eu observando esse mercado, conversando com algumas pessoas, conversei com uma pessoa que infelizmente não está mais aqui entre nós, mas conversei e nós tivemos ali uma conversa muito produtiva, muito boa, onde cheguei ali a uma ideia, onde começamos a implementar, e eu lembro que eu falava com essa pessoa, eu falava, olha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer dessa forma, e assim, as coisas começaram a se moldar, e foi acontecendo, eu fui moldando. Olha que interessante, ó. O sentimento que começou a dar visões e pensamentos, e ele começou a escrever as ideias e a criatividade, e ele começa agora a produzir algo. Olha que interessante. E aí vai produzindo, e eu lembro perfeitamente que tudo que era feito, nada foi feito e ficou da mesma forma. Não teve uma coisa que foi feita e ficou. Tudo foi mudado, sabe? Foi feita uma coisa, mas isso agora vai ter que ser... Exemplo, foi feito de um material X. De repente, não, esse material não dá. Trocou o material. Esse tamanho não dá, vai ter que trocar. Esse tipo de alça não dá, vai ter que ser outra alça. Essa ventosa não dá, vai ter que ser outra ventosa. Sabe assim? É isso aí. Então, tudo que foi acontecendo foi para transformar e fazer com que o produto hoje se transformasse. Hoje ele está perfeito da maneira... Não, mas vamos lá, real. Vamos voltar. E aí você conseguiu criar as primeiras unidades desse primeiro produto. Sim. E o prototipo desse negócio, né? Poxa, agora eu cheguei no inicial, versão inicial. Isso. E aí... interessante, desculpa. Não, comecei a mostrar para médicos. Pronto, é isso. Por quê? Por quê? Porque eu estava visitando médicos e ali eu com um produto dentro da minha mochila e eu assim, representando uma empresa, e eu falava, olha, o produto tal... Doutor, a gente já conversa com o senhor, já tem 5 anos, já tem 10 anos. Eu tô aqui com um produto para te mostrar. Posso te mostrar um produto que eu tenho aqui, que eu desenvolvi, inventei, patenteei? Eu posso te mostrar? Pode. Aí eu tirava ali da mochila. O que o senhor acha disso? Acho sensacional. Uai, mas como é que é isso? E tal. Falando, não, isso aqui... Aí eu montava ali na frente dele e falava, isso aqui a gente desmonta e belisca o sabonete aqui e pega. Aí eu fui ouvindo e eu pedia sinceridade. E Ricardo, eu nunca ouvi uma coisa negativa.
E esse histórico deu quantos médicos? Olha, eu conversei num total... De pesquisa de mercado de produto para ser validado depois de produzido. Eu conversei com médicos que são considerados referências, tá? Na visitação médica, vamos falar assim. E eu sei que são médicos, tem um desses médicos, ele já foi diretor do Felício Roxo. Um desses médicos, ele faz parte um outro médico que eu conversei também, eu tô sem citar nomes para não envolver. Um desses médicos, ele é um dos líderes ali da Unimed BH, tá? E diversos outros médicos como a gente fala, que tem importância de fato mesmo na opinião, médicos de opinião, de conceito mesmo, sabe? Que o que acontece na indústria farmacêutica é mostrado para eles fazerem a pesquisa de mercado com clientes e tal. Então a gente sabe disso. E aí nesse ponto você citou aí que você já criou uma patente, então você teve uma experiência que você nunca teve antes na sua vida, que foi de realizar um registro de uma patente de algum produto. Isso. Eu cheguei, eu verifiquei aquilo, eu mostrei para diversos médicos e eu só fui ouvindo coisas boas. Como eu só fui ouvindo coisas boas, eu ouvi também. Pode patentear, porque se você não patentear, a sua ideia vai embora. Eu falei, poxa, então tem que agora patentear. Aí eu arrumei uma advogada, que é a Elis, ela é uma advogada especialista em patentes, tá? Elisângela. E aí ela fez para mim a patente, a gente deu início, deu entrada a essa patente, né, na época, tá? E ali ela foi e falou, André, você vai ter que registrar a marca, registrar o nome, não só patentear, porque você vai perder esse nome muito fácil, porque de acordo com ela, que é uma pessoa especialista em marcas e patentes, ela falou que o nome era espetacular, que o nome era muito bom. Daqui a pouco você vai revelar esse nome. E aí, o que aconteceu que você não conseguiu evoluir naquele momento na venda, na área comercial? E aí, o que aconteceu desse período até há pouco tempo, antes da gente se conhecer? Isso. O que acontece? Eu acredito, eu sei que as pessoas são diferentes. Cada pessoa é especial para uma coisa. Eu penso que a minha especialidade é o desenvolvimento, é a criação, é a curiosidade, sabe? É eu conseguir fazer coisas num ambiente que outras pessoas não verificaram, não fariam. E a minha especialidade não é, de fato, exato, não é internet, propaganda, esse network que existe. Eu tenho muito network, eu consigo conversar, né? Eu sou bom para conversar, eu acredito nisso. Você passou durante anos sendo comercial, pois é, muito bem. Mas eu sou péssimo com a comunicação pela internet. Eu ter que ficar parado atrás de um computador ou num telefone. Isso é uma coisa que me barra. Infelizmente, eu tenho essa dificuldade de sentar e criar algo no computador. Tá? Vamos falar que seja um Excel, que seja um PowerPoint. Eu sou péssimo para isso. Então, alguém tem que fazer para mim. Então, eu passei fazendo o quê? Um histórico. Eu passei esse período com o produto em mãos fazendo uma busca por opiniões. O que você acha desse produto? Aí eu ouvi assim, cara, esse produto seu tem que ficar em todos os banheiros de todos os hotéis e todos os hospitais do mundo cabe esse produto. Eu falei, pô, nunca ouvi isso é interessante. Aí eu ouvi de outra, cara, você tem que vender isso aí para grandes hospitais, para grandes empresas, porque eles vão colocar o nome deles no seu produto e aí você vende. Aí eu, gente do céu, e aí vem outro e fala da patente, vem outro, sabe? Então eu fui ouvindo das pessoas esse tipo de coisa, tá? Então eu decidi, eu falei, eu preciso achar alguém para poder me ajudar. Eu sim tentei colocar algumas pessoas, mas quem eu coloquei não fez nada. Nada. Por quê? Porque não tinha também acesso àquilo que eu precisava para poder fazer aquilo crescer.
desenvolver a mídia, desenvolver o produto, o produto sempre esteve pronto, mas desenvolver a forma da comunicação assertiva para as pessoas que precisam do produto, tá? Que são essas pessoas com baixa mobilidade. Nós vamos chegar lá. E aí, quando eu te conheci, nós fomos apresentados pelo Emiliano. Quero agradecer aqui, Emiliano, obrigado pela sua vida, sua família. Obrigado pela vida e pela apresentação do André, que depois do nosso encontro, o André entrou e se tornou aí um mentorado. E aí, André, eu quero saber o seguinte, aí você entrou naquela empresa de São Paulo, Isso. Você representa ela, eu queria que você falasse o nome da empresa, o que isso faz, e depois nós entramos na sua atual empresa e você fala da mentoria. Tá, então só para voltar só um tiquinho, o Emiliano eu conheci trabalhando... nós nos conhecemos, até posso falar, na empresa Medley, né, que nem tem mais a Medley, nem tem mais a força de vendas e tal, e já tem muitos anos. E o Emiliano marcou uma reunião para nós, né, para nós nos conhecermos, para eu te apresentar a empresa que se chama Taxation Mind, né? E naquela conversa eu nem pensava em falar sobre a empresa que hoje é o meu, né, vamos falar que é o meu foco total, né? Perfeito. E aí, durante aquela conversa, tudo mudou. Quando eu falo tudo mudou, pode parecer assim, pô, é clichê, tá na frente do Ricardo e tal. Quem não viveu não vai entender o que... Pode até entender, mas eu digo assim... Pensa numa coisa que você tem, que tá pronta, que tá ali, tá guardada, tá fechada e ninguém consegue fazer nada por aquilo. Tá ali. Todo mundo que olha fala, muito legal, muito legal, muito legal. Mas e aí? Naquele momento em que eu estava apresentando a Taxation Mind e que, né, até vou falar um pouco sobre a Taxation Mind, Fala tá? que nós vamos entrar na grande empresa. Ó, a Taxation Mind é uma empresa que eu, né, estava representando, trabalhando e fui mostrar para o Ricardo naquele dia. É uma empresa onde nós trabalhamos, tá? Taxation Mind, trabalhamos com recuperação de tributos fiscais, tá? Para grandes contas, empresas de lucro real e também lucro presumido. Lucro presumido, as empresas têm que ter pelo menos 500 funcionários. E nós fazemos aí através de uma análise muito bem estruturada. Nós temos um sistema, esse sistema é um sistema milionário que acelera o processo de encontro de valores, né? Muitas vezes, aí, 98% das vezes, é encontrado valores bem robustos para as empresas. E em uma semana nós mostramos... E quando a empresa tem o interesse em receber, nós fazemos um acordo onde, quando houver essa devolução, né, essa compensação de tributos no próximo mês, mesmo pode ser com 30 dias, com 60 dias, essa empresa já, ao invés de ter que pagar mais tributos, ela deixa de pagar. Então, assim, nós temos nós temos formas de trabalho que são diferenciadas dessas empresas que hoje já atuam fazendo isso no mercado. Por exemplo, nós temos ali seguro contra erros e omissões, que é o que abre as portas para as grandes contas. Nós trabalhamos em diversas empresas, são mais de 1.000 empresas, tá? Então, assim, é uma empresa muito interessante de se trabalhar. E eu fui mostrar essa empresa para o Ricardo, né, Ricardo? Exatamente. E ali o Ricardo achou interessante. Já conhecia algo parecido. Só que o Emiliano virou e falou, André, fala aquele outro negocinho que você tem aí. E aí foi que eu falei, né? Aí foi que eu apresentei. Qual o nome da empresa? A empresa que vocês vão ouvir falar muito, a empresa se chama Easy Help. É uma empresa que hoje nós damos o foco na busca da melhoria da acessibilidade das pessoas. Pessoas que têm baixa locomoção, pessoas que têm dificuldade de tomar um banho, dificuldade de locomoção. Nós não estamos... nós estamos trazendo coisas, produtos, além de inovadores, que realmente não tem no mercado, tá?
nós estamos melhorando aquilo que já existe. Então nós estamos trazendo para pessoas com baixa locomoção, com dificuldade mesmo. A pessoa tem a dificuldade de tomar um banho, por exemplo, tá? Tá tomando banho com sabonete e o sabonete cai no chão. Nós temos a solução para vocês. E aí a gente fala do maior público que existe, o maior mercado que existe no mundo, que são os idosos. Cada dia que passa, mais idosos. Pós-operados, gestantes, obesos, tá? Nós temos o produto para salvar o banho de vocês, caso vocês tomem banho com sabonete em barra, tá certo? Que nós temos a solução para caso esse sabonete caia no chão, vocês garantirem realmente a tranquilidade de que não é necessário ter uma outra pessoa para invadir o espaço de vocês e vocês passarem por qualquer tipo de constrangimento, entendeu? É isso aí. E aí, quando ele me apresentou o nome e o produto, a primeira reação que eu tive foi... Você chegou e falou, olha, o produto não se chama Easy Help. Quem chama Easy Help é a empresa. O produto se chama Help no Banho. Na hora eu falei, ué, é isso mesmo. E eu topei na hora. Por quê? Porque eu tenho aquela coisa comigo que cada um no seu lugar. Uhum. Cada um no seu lugar. Não é porque eu inventei, que o produto tá aqui, tá patenteado, que eu não aceito a sua opinião, porque... não, cara, você sabe... Você vem de um mercado que você sabe o que você faz. E a partir do momento em que você fez isso, você já fez a apresentação da empresa. E a apresentação eu já comecei a mostrar para algumas pessoas e as pessoas já, que isso? Ficou muito interessante. Já, sabe, é por isso que eu preciso, porque eu sempre digo, as minhas mãos não iam até ali. Então o que você fez foi uma renovação, foi uma revolução. Tava guardado, tinha um produto dentro de uma caixa. O produto agora... Ele pode ir para uma prateleira agora de uma drogaria. Agora. Pode ir agora para uma drogaria, pode ir para uma distribuidora, pode ir para o hospital, pode ir para casa de você que está olhando a gente, que tem dificuldade para agachar, que fez uma operação. A minha esposa, ela tem, hoje, faz 7 dias da cesárea que ela fez, né? Nós tivemos um menininho. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Deus abençoe. E ela... Tá operada, ela não agacha. Mas lá em casa nós já temos, tá lá em casa já, entende? Então assim, não tem como agachar. É uma cirurgia que tem ali, sei lá, 20 centímetros de corte, não consegue. Entende? Então a pessoa que tem dificuldade, quando ela tem aquilo nas mãos dela, fala, gente, e olha... E para algumas pessoas que eu mostrava, eu falava assim, mas sabonete não cai com frequência, cai não sei o que. Aí eu falo assim... A partir de hoje você vai ver a quantidade de vezes que o seu sabonete cai. Pelo menos uma vez por banho ele cai. E você não vê. Por quê? Porque você tem facilidade. Exemplo, sua casa tem escada? Tem. Você não reclama porque você tá com saúde. Torce o pé amanhã para você ver se você não vai falar, poxa, eu tinha que morar numa casa sem escada. Exatamente. Olha só que interessante. Então, nessa reunião... Eu conheci a demanda, a dor, o negócio e aí ativei a oportunidade de ofertar para ele a mentoria RR360, na qual eu sou mentor, ele é o mentorado e ele entrou para o grupo de mentorados. Hoje nós temos mais de 11 mentorados ativos dentro do grupo e ali começou o desenvolvimento da apresentação, da estruturação empresarial dele, do marketing, né, do business plan... e de toda a estratégia. Então, o trabalho que eu consegui desenvolver para o André foi de tirar o nome e um produto para uma holding com vários produtos. Esse é um deles e a intenção dessa empresa, desse negócio, não é criar algo assim muito inovador e tecnológico. Não, é coisa simples, tá, pessoal? Então, assim, uma cadeira de rodas que mais vende no Brasil, por exemplo. O modelo é o modelo A. Então nós vamos pegar esse modelo A e vamos colocar alguma tecnologia e inovação simples e básica que já vai facilitar muito a vida das pessoas. Isso. E esses produtos eles podem ser para novos produtos ou até mesmo para produtos existentes que vai adicionar acessórios, tá? Então,
Prepare, porque está vindo uma grande empresa que é uma Health Tech. Isso aí. Até você dando essa explicação, a gente já se conhece há um certo período, um certo tempo. Você sabe que eu não tenho, me colocando no meu lugar mais uma vez, eu não tenho o vocabulário e a sabedoria para falar tudo que está acontecendo. Então, assim, te agradeço por falar, porque realmente é isso. O patamar, né? O patamar do que estava para o que está hoje em dia, né? Nós temos até empresas interessadas, né? Empresas que já estão aí, estamos olhando, né? Coisas bem interessantes para fazer com que o produto já esteja pulverizado, colocado exatamente em todo o mercado, né? E isso vai ser feito como, né? Com a inteligência daquilo que a mentoria traz. Perfeito. Né? Através da mentoria que eu estou tendo a condição de, a cada encontro, falar, olha, isso aqui eu já fiz. E vai ticando, né? E muitas vezes a gente acha, nossa, não vou conseguir dar isso, não vou dar conta disso. De repente a gente vai fazer a mentoria e você chega lá e tica, né? E fala, não, isso aqui já fez, isso aqui já fez, isso aqui já fez. Cara, é mesmo, já fez, entende? Então, assim, quando você consegue trazer, você traz o equilíbrio, né? Fala... É o lado pessoal, profissional, espiritual, você consegue trazer, eu acho que as coisas começam a ficar leves. Hoje, assim, eu não sei se... hoje eu não tenho mais uma preocupação se vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Isso aí. Eu sei. É quando, sabe, assim, quando... já está dando, sabe? Já está dando certo. Vai chegar uma hora em que nós vamos, através da empresa Easy Help, levar uma tranquilidade. Dignidade, essas pessoas são muito... dignidade para uma porcentagem tão grande da população que, assim, é inimaginável. E um produto barato, acessível para todos. Muito bom. Acessível para todos e que não tem no mercado, né? Fui até colocar o selo do Inmetro e na hora de fazer o selo disseram, olha, não tem nada que se assemelhe, né? Então, assim, a gente está nessa busca por realmente fazer com que esse produto chegue em todas as residências que tenham alguém que necessite. Nós vamos colocar o Help no banho dentro dessas residências aí. Muito bom, meu irmão. Quero finalizar, quero que você dê um resumo aí sobre a mentoria RR360, o que tem, né, mudado realmente assim na sua vida. Você já falou um pouco, mas bem específico agora. Tá. E se você indica, você recomenda, né, assim, fica à vontade mesmo, porque eu sei o tanto que a sua vida mudou depois que a gente começou a fazer esse trabalho. Então, acho que esse testemunho ele é importante para o público que está nos assistindo. Tá, perfeito. É o seguinte, eu posso dizer tranquilamente, a minha forma de observar, a minha forma de fazer, a minha forma de agir, tá? Mudou de pouquíssimo tempo para cá. A partir do momento em que eu comecei a entender que são processos. Só que esses processos eu só consegui identificar sendo monitorado pelo Ricardo. Só através da mentoria do Ricardo é que eu consegui entender que uma coisa não vinga se existe uma outra em desequilíbrio. Então, quando você consegue alinhar, né, você consegue a tranquilidade do dia a dia para você poder atingir. Então, assim, a mentoria do Ricardo Reis, para mim, foi um divisor de águas na minha vida financeira, tá? Na minha vida pessoal e na minha vida espiritual também. Então, eu tô super tranquilo, tô bem, tô passando por coisas, né, igual a chegada de um filho, mas que é muito, né, turbulento, mas para mim tá lindo, entendeu? Para mim tá super bem, super tranquilo. Então eu indico sim para quem puder, quem quiser fazer, faça sim, entre em contato com o Ricardo. Acho que vale a pena demais, demais, tá bom? Muito bom.
Obrigado, meu irmão, pelo Eu que feedback. agradeço. Obrigado pelo nosso encontro, conversa Eu maravilhosa. agradeço. Espero que o público tenha gostado dessa nossa entrevista, desse nosso podcast. E já deixa aí mais uma vez o like, já segue o canal para os próximos capítulos aí, os próximos episódios. Te agradeço imensamente mais uma vez. É a primeira oportunidade da vida, né? E conversar dessa maneira. Novidade para mim e, para mim foi sensacional. Foi bem. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais. Até a próxima.